Graça e paz, irmãos. Muito bom poder ver essa igreja tão cheia. Parece que o pastor vai precisar esticar um pouquinho o tempo para lá. Graças a Deus, porque Deus tem trazido a essa igreja aqueles que precisam fazer parte desse aprisco, que é o aprisco do Senhor. E a gente sabe que foi um mandato, de Jesus, obrigada, trazer aquelas ovelhas que ainda não são do aprisco. Então tem muita gente nessa cidade que precisa ser trazido para Jesus. E você, como membro dessa igreja, tem sido desafiado para fazer isso. E também, eu sei que aqui tem sido um aprisco que recebe pessoas que entendem que a verdadeira doutrina, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela precisa ser estudada, pregada, e que a fidelidade às Escrituras é um mandamento do Senhor. Prega a palavra. Então, graças a Deus, porque essa igreja pode acolher as pessoas que precisam conhecer melhor a verdade bíblica como ela é. Eu quero agradecer o convite, pastor, sua família. Foi um tempo muito agradável. Aqui tem sido agradável. Agradeço o Tarcísio, sua família que me receberam na sua casa. Graças a Deus por cada um de vocês. Tenho recebido muito estímulo, viu, pastor? Isso é muito bom. A Bíblia diz, estimulai-vos uns aos outros, não é? Então, quando você diz, olha, Deus me falou, eu digo, amém. Isso é um estímulo, para a gente continuar sendo fiel à palavra. Irmãos, eu queria ainda dizer, pastor, que eu me sinto muito feliz de saber que essa igreja ela não apenas contribui para missionários que estão distantes, ela também envia e tem vocacionados aqui que vão ser enviados, mas eu também estou feliz porque a igreja vai preparar esses vocacionados e eu também me sinto muito feliz de saber que a AME tem uma base aqui, e a Aline tem sido, Eline e outras pessoas, tem sido verdadeiras missionárias da igreja e missionárias da AME. Então é bom a gente lembrar que tem missionário de base, não é? Sem missionários de base não tem envio. Então, Deus continue abençoando. Nós vamos ler a palavra, apenas um versículo, porque não vamos trabalhar um texto, nós vamos apenas procurar trabalhar o tema, meditar noutra forma de obediência. Então, o versículo é o 18 de Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, eu tenho usado a NVI, é uma tradição que foi também aprovada pelo Dr. Shed, pelo Saião, que é biblista. E essa palavra diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões. Na outra versão diz em todo tempo, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pai, nós queremos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra
Nós dizemos, como o Senhor Jesus ouviu dos seus discípulos, nós também dizemos esta noite: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a interceder pelas nações, pela proclamação do teu evangelho. Queremos ser instruídos pelo Senhor e queremos também assumir um compromisso de obediência ao teu chamado para oração, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, a palavra do Senhor nos ensina a orar e nos manda orar. Orem, né? O imperativo, orem. E também a palavra do Senhor diz lá em Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. Então, em toda a Escritura, nós encontramos uma chamada à oração. E quando eu estava pensando, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Não é? Porque eu quero dizer para você que o segredo da gente falar ao coração do povo não é somente ter mensagens, porque eu estou com um pendrive aí cheio de mensagens. Não é verdade? Minha vida é pregar, então pensa quanta mensagem eu tenho de missões. Mas eu disse, Senhor, é essa mesmo? E Deus, porque eu nunca preguei sobre oração no domingo à noite. Mas eu sei, meus irmãos, que o Senhor quer falar conosco através desse tema da oração. Porque aí eu lembrei, né? Deus vai falando para confirmar lá dentro do coração, né? Aí Deus falou assim, lembra daquela frase? Essa frase é... Agora eu esqueci, acho que de Bounds. M. Bounds, ele diz assim, a maior lição que uma pessoa pode ensinar a outra é ensinar a orar. Aí eu digo, que coisa boa, então Deus está confirmando. Né? Então eu estou contando isso, né, os segredinhs do pregador, né, para dizer para você que a palavra ela precisa ser apropriada, né? Ela precisa ser dirigida por Deus. Então, eu creio que Deus vai nos abençoar nessa palavra. É isso que eu desejo. E eu quero ser fiel no tempo. Então, vamos pensar numa coisa. O texto aqui, esse tema eu gostei muito. Foram inspirados por Deus, ocupados demais para obedecer. E nós estamos ocupados demais para orar. Né? Tem um livro com esse tema, não é verdade? Ocupados demais para orar. E a gente sabe que nós temos consciência do poder da oração. Nós temos consciência de que Deus ouve as orações. Mas, na verdade, nós temos muita dificuldade de ter tempo para orar. Isso é uma verdade em todas as igrejas, em todo o mundo evangélico. A gente tem dificuldade de ter tempo para orar. Somos ocupados demais para orar. Mas o Senhor nos chama para obedecer. Orem, mas não orem somente quando você não estiver ocupado. Orem, não quando você estiver um pouco ocupado, ou demais ocupado. Orem em todo o tempo. Essa é a palavra que o Senhor nos disse aqui, não é? Orem em todo o tempo. Então, amados, nós vamos pensar na intercessão missionária, como falamos pela manhã, que a oferta, a contribuição é um ministério, né, provando pela palavra, ministério é serviço. Né? Então, há também um ministério, né, da oração.
E eu posso embasar isso no livro de Atos, capítulo 6, versículo 4, quando a igreja de Jerusalém estava com um problema social e os líderes da igreja foram chamados para resolver a questão. E os apóstolos disseram assim, olha, vamos levantar diáconos, porque quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então o Senhor nos chama para oração. Sem a oração, a obra de Deus não pode prevalecer. Eu gosto também de uma frase do Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, a oração é a principal obra do ministério. Por quê? Porque tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Eu quero já agradecer o irmão que vai me ajudar. Então, amados, nós temos aqui que a oração é uma rede de benefícios. Né? Nós queremos lembrar que é necessário orar, porque quando a gente ora, nós trazemos muitas bênçãos para muitas pessoas. Na verdade, nós estaremos fazendo o evangelho avançar. Então vamos ver esse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, o que é que a palavra está dizendo nesse versículo? A palavra está dizendo que a oração é uma rede de benefícios. Ela começa em Deus. Não há oração que não seja motivada pelo Espírito de Deus no coração. Porque é o Espírito quem nos conduz a orar. Só é a gente lembrar de Romanos capítulo 8, 27. Não sabemos orar como convém. Verdade? Será que a gente crê nisso mesmo? A gente não sabe orar? Por isso que os discípulos pediram ao Senhor, o Senhor ensina-nos a orar. A gente não sabe orar. Porque orar não é só lançar pedidos, não é? Diante da presença de Deus. Orar é um ministério de trazer a bênção de Deus dos céus à terra e fazer seus propósitos conhecidos e seus propósitos cumpridos. Então é muito mais do que fazer algumas petições, não é verdade? Então, irmãos, começa em Deus. O Espírito nos induz à oração. E porque o Espírito induz, o Espírito guia e o Espírito ora em nós e por nós. O texto de Romanos. Não sabemos orar. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito traz a vontade de Deus, o que está no coração de Deus, para o nosso coração. Aí a gente vai orar, não só pelo pedido na perspectiva humana, mas nós vamos orar segundo a vontade de Deus. E se a gente ora segundo a vontade de Deus, Deus é comprometido com a sua palavra. Tudo o que pedirmos segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Estou citando o texto. Ele nos ouve. Então, amados, precisamos lembrar que necessitamos da agência do Espírito Santo para orar em nós,
gemidos inexprimíveis. E por nós, essa oração é a ministração de Deus, do Espírito de Deus para o intercessor. Então nós, como intercessores, somos motivados, guiados, ensinados a orar a vontade de Deus. Lembra que Jesus nos ensinou, quando ensinou a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então a oração é a ministração do Espírito no intercessor, para que ele possa orar a vontade de Deus. Às vezes a gente está orando e diz, Deus não está ouvindo. Será que Deus não está ouvindo? Ou a gente não está sabendo orar? Não é? Porque quando a gente ora a vontade de Deus, ela é realizada. Amém? Nós estamos numa conferência missionária e o nosso foco nesta noite é a intercessão missionária. Então, Deus, pelo seu Espírito, ele ministra ao intercessor. O intercessor, ele clama pela salvação dos povos. Ele clama pelas nações. Deus nos chama a orar por aqueles marginalizados que estão aí nas ruas, pelas crianças abandonadas, por aquelas pessoas que o amor, como é que chama mesmo? O amor sem medida, é isso? Esse amor chega lá, não é? Esse grupo maravilhoso que nós conhecemos hoje, né, que é aqui da igreja. Então o Espírito leva você a orar. Eu coloquei nações ali, mas o que nós queremos lembrar é pessoas. Você ora pelas pessoas que necessitam da graça salvadora. E o Espírito Santo, então, nos conduz a esse gemido, não é? De clamar. Esse gemido, eu li alguns livros, né? Eu tenho um livro Intercessão Missionária, e nesse livro, o intercessor, ele fala da identificação do intercessor com aquele por quem ele ora. Então, se ele ora pela pessoa que está marginalizada, ele se identifica com a situação dela. E é nessa identificação que o Espírito geme e nos leva a clamar, não apenas com a mente, mas com o clamor do nosso íntimo, do nosso coração, expressando o amor de Deus pela pessoa. Orar é expressar o amor de Deus. Não tem, estou citando uma frase que não é minha, não tem uma forma mais eficaz de você amar uma pessoa do que orar por ela. Então isso aqui também serve para nós, pais, mães, avós. Nós amamos de verdade. Então a gente vai orar. Não tem outra forma de amar mais eficazmente do que amando. E é por isso que Deus nos chama a amar o necessitado. A gente só vai contribuir com essas pessoas lá da Indonésia se a gente tiver o coração movido pelo amor de Deus. Aí a gente clama. A gente clama para que o amor que está em você possa ser levado a essa pessoa e ela experimente esse amor que Deus já nos deu e que deseja dar para eles também. Então, ministra às pessoas, às nações. Quando o evangelho chega, a igreja é plantada. Graças a Deus, isso aconteceu lá na Paraíba, e isso acontece hoje em muitas partes do Brasil e do mundo, porque pela oração há convertidos. E quando há convertidos, a igreja, onde estiverem 2 ou 3
reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Igreja é o corpo de Jesus. São os remidos que se reúnem no seu santo nome. Então, irmãos, é nesse texto que nós estamos tirando essa percepção da intercessão como uma rede de benefícios. Então, eu vou voltar ao texto para trazer o entendimento desses círculos. Enquanto vocês nos ajudam em suas orações, que eu quero lembrar que o missionário, aqui é o missionário Paulo, não é verdade? Está dizendo, ora por mim. Eu preciso que vocês orem por mim. Nós temos um segundo estudo, que está no meu livro, mas eu não tenho tempo para trazê-lo, que é como a gente fazer a retaguarda do missionário. Né? Então, o apóstolo São Paulo precisava das orações. Leia as cartas paulinas, procurando perceber quantas vezes Paulo pedia orações. Não é? Então, ele pede a oração porque ele sabe que a oração é uma ajuda. Oração é trabalho. Oração é tempo investido para fazer as coisas acontecerem. As coisas de Deus tomarem forma. O reino de Deus se expressar. Então, queridos, a igreja é estabelecida e essa igreja continua o círculo, não é verdade? Então ele diz, vocês nos ajudam em suas orações, assim muitos. Quem são esses muitos que darão graças? Assim como o pastor lembrou o verso de Coríntios, que diz que quando as pessoas receberam as ofertas, elas louvam, agradecem a Deus pelo ofertante, pelo que contribuiu. A missão também, ela é feita pela oração. E quando as orações alcançam seus objetivos, quando a obra de Deus se estabelece, as pessoas vão agradecer. Veja, assim muitos darão graças a Deus por meio de muitos. Darão graças a Deus por causa de vocês. Sabe qual é a ação de graças? É pelo intercessor, por causa daquele que orou. Você ora aqui, Deus age lá. E quando Deus age, as pessoas que recebem a bendita mensagem do Evangelho, elas são agraciadas e o coração é grato. Mas eu acho muito interessante o texto dizer que é por causa de vocês que oraram pelo missionário, o missionário foi. E porque vocês oraram, o missionário foi usado. E porque vocês oraram, vocês contribuíram para ele ir. Porque tudo depende da oração. Então, eles darão graças por causa de vocês, pelo favor a nós concedido. A oração deu a Paulo a graça, o favor divino para ser fiel ao compromisso missionário, para pregar a palavra. E ele pede por isso, né? Orem também por mim, para que me seja dada interpretez para pregar a palavra. Então ele sempre lembra disso, não é? Então essa oração é a favor de nós, concedida em resposta à oração de muitos. Então esses muitos é você, viu, querido irmão? Você que se dispõe a cumprir a missão, intercedendo pelas nações, pelos missionários, você será motivo de gratidão a Deus, porque suas orações foram respondidas e é por isso que o Evangelho pode chegar em toda a terra. Amém por isso? Então, amados, é assim que a gente caminha. Cumprir a missão pela intercessão. Esse é o
plano de Deus para as nações, para todos os povos da terra, conheçam a Jesus. Esse Salmo 67, ele explica muito bem isso. Eu vou só lembrar o primeiro versículo e o último, se você quiser depois conferir. O salmista começa dizendo: Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe. Nós estamos aqui pedindo bênção de Deus. Nós viemos a essa casa porque sabemos que Deus é um Deus abençoador. Senhor, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Agora vamos para o verso 7. O verso 7 diz: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra temerão o teu nome. Então, o que é que a palavra está nos ensinando? Que quando a gente recebe a bênção, a gente se torna abençoador. Todos os confins da terra temerão o teu nome. Porque se você ora aqui, lá na Indonésia, Deus vai ser glorificado. E as pessoas vão entender essa graça salvadora através de sua vida. É o mesmo princípio do Senhor falando a Abraão: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Não é isso que diz a palavra? O Senhor tem nos abençoado e Ele nos chama para ser uma bênção. Abençoa-nos, Deus, e seremos bênçãos até os confins da terra. Amém? Precisamos, então, gastar tempo na oração, obedecendo o mandato divino. Como a gente faz isso? Exercitando o ministério sacerdotal. Essa é uma verdade, um dos princípios resgatados na reforma. Todo crente é um sacerdote. Não é verdade? Você não precisa de intermediários. Você é um sacerdote. Isso quer dizer, você pode ir a Deus diretamente. E Deus vem a você diretamente, porque o véu do templo foi rasgado. E nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Graças ao Senhor por isso. Somos sacerdotes reais. O texto de 1 de Pedro, eu não vou ler, queridos, porque não tem tempo, mas vocês vão crer que eu estou citando os textos. Não é? Eu digo vão crer porque vocês devem conhecer. 1 de Pedro, eu só preciso dessa frasezinha. Vós sois sacerdotes reais, né? Aqueles que Deus chamou para ministrar perante o trono, a favor do necessitado, a favor dos que ainda não receberam a luz que você já tem. É isso aí, somos sacerdotes reais. Né? Hebreus confirma isso, etc. Então, como é que a gente exerce esse sacerdócio? Nós exercemos o sacerdócio clamando pelas nações, levando às nações a memória de Deus. Então, Deus nos chamou para a missão. E a missão começa com a intercessão, usando o nosso ofício sacerdotal. Então, amados, nós não podemos esquecer que Deus, Ele quer ser lembrado. Ele quer ser lembrado. Espera aí, então, Deus esqueceu? Deus esqueceu de Moçambique? Deus esqueceu da Itália? Deus esqueceu da Índia, do Paquistão, do Quirguistão? Não. Deus é Senhor das nações. Mas Ele nos escolheu como sacerdotes reais
para fazê-lo lembrado. Essa é uma forma de intercedermos, levando às nações a memória de Deus com responsabilidade. Eu também não vou ler o texto, mas vocês sabem que está lá em Êxodo, no capítulo 28, versículo 12, quando o Senhor construiu, por intermédio de Moisés e do povo, aquele santuário, ele também deu ordem para construir as vestes do sacerdote. O sacerdote não podia entrar no santuário sem as vestes apropriadas. E essas vestes, elas tinham 6 pedras no ombro direito e 6 no ombro esquerdo. O que é isso? A palavra diz para memória. Para memória. Cada pedrinha, o nome de uma tribo. O sacerdote, quando entrava no templo, no santuário, ele estava levando os nomes das tribos de Israel sobre os ombros. Então, isso nos ensina a levar as nações à memória de Deus, porque na nova aliança, a graça se estendeu a todos os povos da terra. Não é que Deus não queria alcançar as outras nações, né? Eu não vou entrar nisso aqui. Mas uma coisa é certa, Deus sempre amou o pecador perdido, né? Deus sempre desejou e deseja que todos sejam salvos. Então, mas a graça se expandiu. E aí a palavra diz, o Senhor veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora a palavra de Deus está nos dizendo que todo o homem de qualquer nação, cultura, crer, você pode ser filho de Deus. Então vamos lembrar os povos na presença de Deus, levando-os sob os ombros. Isso significa responsabilidade. Não é orar uma vez e esquecer outro dia, não é? A gente precisa, não podemos estar ocupados demais para esquecer e para esquecer que precisamos orar, não é? Para não obedecer esta forma de fazer missões, a oração. Então vamos levar as nações à memória de Deus. Eu fiz uma coisa interessante, né, quando eu faço parte de um grupo de mulheres que adotam os povos não alcançados pela intercessão. Então, nós recebemos os nomes daqueles povos. E todo dia nós colocamos diante de Deus aquele povo. É um compromisso para a vida. Porque há povos do Paquistão que eu adotei que eu nem conheço. Um missionário foi para o Afeganistão, quero dizer. Foi para o Afeganistão e eu perguntei, você conhece o povo Shawnee? Porque eu oro por esse povo há mais de 20 anos. E ela disse, não conheço. São povos escondidos, os povos não alcançados. Mas, irmãos, eu tenho consciência que a oração vai fazer a luz do Evangelho chegar nesse povo. Porque Deus responde às orações. E eu creio que quando estiver diante do trono de Deus e do Cordeiro, estará ali um representante do povo Shawnee, pelo qual eu oro. Por quê, irmãos? Porque Deus responde às orações. Traz o povo à memória de Deus. Os povos não alcançados. E também nós, além de adotar, por isso que é a vida toda, né, nós fizemos um mapa. Eu tenho na minha estante esse mapa,
Você pode tirar, sabe, daquela agenda que você recebe, né? Mesmo que hoje a coisa está muito na informática, né? Na internet, mas pega um mapazinho e vai pontuando ali. Pontua ali, com uma coisinha diferente. Aí eu orei por essa nação hoje. Eu coloquei essa nação diante da memória de Deus. Mas também precisamos orar com compaixão. E aí vem dentro da mesma veste sacerdotal, tinha aqui, né, vocês devem lembrar, né, tinha o peitoral. Então era necessário colocar 12 pedras, cada pedrinha com o nome da nação. E o texto diz, pode conferir, o texto diz, e Arão e os sacerdotes levarão o nome das tribos de Israel para a memória na presença de Deus. Amados, não basta orar com responsabilidade. É necessário também orar com compaixão. Tem que ser com compaixão. Porque você não vai orar por uma pessoa que você não conhece, tão distante de você, ou uma pessoa marginalizada, que não é do seu convívio, se não for com a compaixão de Deus no coração. Mas tem que ser com compaixão. Tem que ser com oração, com amor, com a paixão de Deus pelos perdidos. Então é bem claro esse texto, e eu queria lembrar para vocês o texto de Romanos, capítulo 10 e 1. O apóstolo São Paulo, quando ele ora pelos israelitas, o seu povo, então ele diz, eu gostaria, se fosse possível, de dar a minha vida pelo meu povo, pelos israelitas, porque eu sinto dor no meu coração por eles. Dor no coração. E aí, ele desejava orar. E ele orava constantemente. Eu vou ler porque eu não citei tão bem como o apóstolo São Paulo fala aqui, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é para que eles sejam salvos. O desejo do coração. Você tem desejo no coração que os indonésios sejam salvos? É o Espírito quem gera o desejo. A compaixão vem do Espírito. Por isso começamos a dizer que a oração começa em Deus. Mas Paulo ainda é mais forte, eu acho, no capítulo 9, versículo 2, ele diz, eu tenho grande tristeza, estou lendo Romanos, grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor a meus irmãos da minha raça. Se for fazer uma exegese aqui, é meio difícil a gente entender essa verdade. Eu desejo até ser separado de Cristo. Outra versão. Por amor aos meus compatriotas. Nós amamos o nosso povo a ponto de dizer assim, Senhor, eu desejo tanto vê-los, reconhecendo Jesus como Messias, que eu prefiro a tua graça neles, se fosse possível, transferi-la, porque não é possível. Não é? É se fosse possível. Então, amados, é com compaixão, mas também é com persistência. Lembra que Jesus disse, você vai bater na porta do juiz.
E ele ficou importunado com aquela viúva. E ele disse, olha, eu vou responder essa mulher porque eu já não aguento mais. Deus não é assim. Deus está pronto para ouvir. Amém? Mas ele quer que você bata a porta. Ele quer que você peça. Por que isso? Ele não sabe da necessidade, porque é que ele deseja que eu peça para poder ele fazer o que ele precisa fazer, o que ele deve fazer. Porque Deus escolheu você para ser igreja. E a forma como Deus age no mundo é pela igreja. E ele disse que os anjos não dá para fazer isso não. Agora você dá. Porque você é remido pelo sangue do Cordeiro. Você experimentou a graça. E porque você a experimentou, você deve desejar que todos alcancem a mesma graça. Então, amados, a oração é o meio da gente realizar a obra missionária. Com persistência na oração. Esse texto de Isaías 62, a palavra diz, vós, intercessores. E eu estou orando hoje para que Deus levante intercessores aqui nessa igreja, com paixão pelos perdidos. Paixão. Vós que fazeis lembrado o Senhor. Deus quer ser lembrado. Fala o nome das nações que ele quer ser lembrado. Vós que fazeis lembrado o Senhor, não descanseis, não deis a ele descanso, até que ele restabeleça Jerusalém. Aí você vai orar e dizer, Senhor, não quero te dar descanso, porque eu quero ver o Brasil redimido aos teus pés. Porque eu quero ver a Indonésia salva pelo teu poder. Queremos ver a Europa secularizada voltar-se ao cristianismo. Queremos ver a Coreia do Norte tão ateísta voltar-se a crer, voltar o coração para crer em Jesus. Então, irmãos, não dê a ele descanso até que ele... Aí você coloca o nome do país. Senhor, eu quero interceder. Então, o Senhor põe agora um país no meu coração. Eu quero orar por esse povo até que o Senhor o redime. Você pode fazer isso agora? Eu não terminei a mensagem, não, mas eu queria que você fizesse isso agora. Vós que fazeis o Senhor lembrado, não descanseis, não deis a ele descanso, até que ele restabeleça, e eu digo, Afeganistão. E você? Vamos adiante. Nós precisamos lembrar que a missão, ela é compartilhada. A missão é compartilhar os propósitos de Deus pela oração. O que é isso? Uma liderança espiritual visível. Quando a gente ora pelas nações, nós estamos numa arena visível. Então, aí nós temos o texto do Salmo 2:8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Esse salmo é messiânico. O que é que o salmo está dizendo? Peçam as nações por herança para o Messias. Porque só ele tem direito de tê-las. Porque com o seu sangue comprou povos, tribos,
línguas e nações. Lembra na tentação, quando Satanás levou Jesus para o monte e mostrou todos os reinos da terra? Eu te dou tudo isso se você prostrar e me adorar. Jesus sabia que a forma, o caminho, o plano divino para alcançar todos os reinos da terra seria pela cruz. E graças a Deus ele não cedeu à tentação. Ele comprou com o seu sangue todos os povos. Mas esses povos precisam vir a Jesus. E essa é a nossa responsabilidade missionária. Orar para que eles venham. Orar para Deus levantar vocacionados para que vão. Orar para que Deus levante os contribuidores para enviar o sustento. Orar, porque Deus age no mundo pela oração. É combater contra as estruturas que se opõem a Deus. O mundo comunista, ateísta, islâmico. Uma coisa é certa, irmãos, quando você ora, Deus interfere nas nações. Eu tenho aqui o exemplo de Esther. Vocês conhecem muito bem a história de Esther, não precisa comentar. Mas é um texto bíblico que nos diz que pela intervenção da oração, Deus rompeu aquele plano de Amã de destruir a nação. Quando a gente ora pelas nações, Deus é poderoso para mudar as situações. Vou trazer agora um exemplo mais próximo. Vocês sabem que a Coreia do Sul, até o século passado, era um país budista. Não tinha nenhuma tradição cristã. Mas a igreja começou a orar. Hoje, as 7 maiores denominações do mundo estão na Coreia do Sul. E o pastor conheceu a igreja presbiteriana ali, uma igreja grande. Eu também conheci porque fui a um congresso de intercessão. Cada igreja tem uma montanha de oração. E é pela oração que Deus mudou o rumo daquele país. Deus ouviu as orações da igreja, quando a igreja clamou 7 anos pelo mundo comunista. E a gente presenciou os mais vividos. Presenciou a queda do muro de Berlim. Presenciamos a queda do comunismo no mundo. Hoje é Rússia, né? A União Soviética. Na União Soviética. Ah, não, isso foi a política de Gorbachev. Não, isso... Não, meu irmão. Deus usa a política também. Deus usa Ciro. Lembra de Ciro, que era um rei, mas foi levantado por Deus para libertar Israel. Deus é Senhor das nações. E Deus usa os poderosos para realizar os seus planos. Deus atende às orações e o mundo está marcado com a mão poderosa de Deus em resposta à oração do seu povo. A igreja brasileira cresceu mais de 150% em uma década. Nós, hoje, aqui, temos uma igreja que tem a unção e a ação livre do Espírito Santo. Isso foi resposta de oração. A missionária americana Rosalie Appleby, ela orou 40 anos pela igreja brasileira. E Deus visitou a nossa nação. Nossa nação não tinha um programa de enviar missionários. Não tínhamos. Em uma década,
O Brasil é quem mais envia missionários para fora. Temos missionários em todos os continentes. O Brasil é quem tem mais agências enviadoras. O Brasil é que tem mais professores de missões, mais centros de treinamento. O que é isso, irmãos? Resposta das orações. Se você ora, se eu oro, Deus age. Então, essa oração, ela é no mundo visível e invisível. Eu quero chamar aqui do mundo invisível. Vocês conhecem muito bem aquele texto de Daniel, é o mais claro, né, de todos que estão aí. Quando ele tem aquela visão. Porque Daniel estava orando por Israel. Estão lembrados? Orando por Israel. Depois de 21 dias, chega o anjo e diz, eu vim trazer a resposta da sua oração, assim que você orou. Porém, teve uma guerra espiritual. O príncipe da Pérsia se levanta e quer impedir a resposta chegar. É a guerra espiritual, eu creio que vocês entendem isso. Porque existe o mundo espiritual da maldade. Porém, entra Miguel em cena e liberou o anjo e a resposta chegou. Então, irmãos, Deus nos leva à percepção do mundo espiritual que muitas e muitas vezes cega o entendimento dos incrédulos para não receberem a luz do Evangelho. Eu estou citando Coríntios 4:4. Cega. E é preciso orar contra as forças invisíveis. Vamos mais rapidinho. Nós precisamos cumprir a missão buscando informações. Como a gente vai orar pelas nações? Buscando informações da realidade presente para a oração ser objetiva. Então, nós temos um livro, Intercessão Mundial, que tem a situação de todos os países do mundo. E aí a gente vai orar, a gente precisa saber da situação deles, como eles estão em relação ao Evangelho. Eles permitem o Evangelho chegar, aí eu vou orar, Senhor, levanta os trabalhadores, faz chegar ali, que a igreja do Senhor seja plantada naquela nação, levanta tradutores. Mas a gente também, quando vai orar por aqueles países que a gente sabe que é fechado, a gente vai orar pela igreja perseguida. Senhor, fortalece teu povo, a igreja sofredora, e a gente vai orar para Deus fortalecer os que ali estão. Então, amados, evidentemente, nosso Deus é inteligente e Ele quer que a gente ore com inteligência, né? Com clareza, né? Entendendo quais os objetivos da oração. Esse texto de Gênesis, Deus diz, quando Ele vai destruir Sodoma e Gomorra, eu não poderia exercer esse juízo sem falar com meu servo Abraão. Eu estou parafraseando, mas é isso que está lá. Sem falar com meu servo Abraão. Então, o que é que a palavra nos ensina? Deus, Ele se comunica conosco para nos fazer entender a necessidade das nações. E Ele pode fazer isso também através da comunicação social, não é? Do noticiário, das leituras de revistas e saber a condição que o mundo está para poder alcançá-los para Jesus. Interferir no processo histórico socioeconômico. Eu vou concluir lembrando o texto de Jeremias, onde essa verdade é tão explícita. Queria que você abrisse a Bíblia, marcasse esse texto de Jeremias no capítulo
capítulo 29, e o versículo 7. 29, 7. Israel está na Babilônia, lembra? Está preso na Babilônia. E essa carta foi para os exilados. Jeremias escreve. Porque Israel estava dizendo, a gente quer sair daqui, a gente quer ficar livre. Livre do cativeiro. Aí escuta o que é que Deus manda dizer. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Interessante? Deus está dizendo, orem pelas nações que aborrecem vocês. Até aquelas que estão contra vocês. Até aquelas pessoas que não são simpáticas a você. Orem pela Babilônia. Sabe por quê? Porque a prosperidade de vocês, a bênção de vocês na Babilônia, depende da bênção da cidade. Se a cidade está em paz, vocês vão estar em paz. Se a cidade está tendo uma boa colheita, vocês vão ter alimento. Então, amados, esse texto me impressiona muito, porque ele me lembra de uma missionária que foi para Moçambique. Ela foi enviada pela missão Antioquia, e quando ela foi, o país, né, Moçambique, estava em guerra. 8 anos em guerra civil. E quando ela chega lá, 4 anos, ela soube que 4 anos, o país estava com uma seca tremenda. E ela chegou ali para ensinar multimistura para as crianças. Era enfermeira e tinha um programa. Meu irmão, ela juntava as mulheres para ensinar e orava com as mulheres, todas não evangélicas. Ela orava pela nação e ela orava para Deus mandar chuva. Deus deu esse texto para ela. E ela conta que, com 1 ano que ela estava lá, chegou na sua casa uma dessas mulheres com uma cesta enorme de frutas e legumes, porque Deus mandou chuva. E antes de 1 ano, foi proclamada a paz em Moçambique. Meu irmão, Deus responde às orações. E quando a gente ora pelas nações, elas vão ser abençoadas através das nossas intercessões. Será que Deus não quer fazer isso com a gente? Então eu vou concluir de verdade, lembrando o apelo de Deus. Em Ezequiel 22:30, o nosso Deus diz assim: procurei um homem, uma mulher também. Eu procurei um que estivesse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Foi um lamento de Deus. Eu queria um intercessor diante de mim, mas eu não achei. Meu amado, Deus pode encontrar você hoje. Você pode ser aquele que diz, eu quero cumprir a missão, ficando na brecha da intercessão, ficando entre Deus e os povos, clamando para que o evangelho entre no país, transforme a sociedade, mude
as pessoas e também muda os sistemas. Um povo precisa de um intercessor. Você se levante hoje e diga assim: eu quero interceder. Ponha no seu coração. E eu quero também desafiar você a ter um tempo de oração particular. Um tempo de oração diário. Quando eu cheguei da Austrália, estava no Betel, começamos a fazer um movimento de oração nas igrejas, intercessão missionária, mobilizando as pessoas para gastarem 15 minutos de oração diária pelas nações. 15 minutos. Aí eu dizia assim: você sai de casa dizendo, eu vou agora pisar as nações de joelhos. Porque o intercessor vai pelas orações. Vamos formar grupos de oração. Vamos interceder nos nossos cultos de oração. Lembrando, amados, que o Senhor está comprometido em responder às nossas intercessões. E o Evangelho chegará até os confins da terra. E nós, para não terminar sem Apocalipse 5, nós estaremos diante do trono de Deus e do Cordeiro. Mas não de mãos vazias. Estaremos ali com aqueles por quem oramos. No dia final, você vai ver o que seus olhos agora podem não ver. Mas as respostas das suas orações você verá. E estaremos todos diante do trono do Cordeiro, dizendo a Ele seja a honra, o louvor e a glória para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe. Então eu queria, sei que já está tarde, mas também comecei um pouco tarde, viu, pastor? Eu queria que a gente orasse, dizendo, Senhor, eu quero me comprometer para orar. Não quero orar só por mim, pelos meus problemas. Lembra de Jó. Deus abençoou Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Jesus disse que a gente tem que orar até pelos inimigos. Então vamos orar mais. Deus, diz John Wesley, Deus nada faz senão em resposta à oração. Não é que Deus deixou de ser soberano, não. É que Deus dirige sua vida para pedir o que está no coração dele. Que a sua vontade seja feita. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Vamos realizar o desejo de Deus orando? Você quer se comprometer a orar mais, se você já ora? Se você não ora, você quer se comprometer a orar, intercedendo pelas nações, pelos perdidos, pelos missionários. Se você quer, fica em pé onde você estiver. Eu quero orar. Eu entendo que Deus vai usar a minha vida na missão de interceder. Porque eu quero cumprir a missão. Eu estava na Austrália e visitei muitas vezes aqueles asilos, né? Aí eu dizia para aquelas mulheres lúcidas, eu dizia, sabe uma coisa que você pode fazer? Agora, na velhice, você pode fazer missões. A partir daqui, adota povos em oração. Porque o Senhor
quer alcançar as nações e Ele espera que você como um sacerdote real, as coloque diante dele. A gente precisa, meus irmãos, se engajar na missão. E se você não vai indo, você vai orando. Eu estava numa conferência e o pastor, quando eu falei da intercessão missionária, o pastor disse: meu irmão, se você não vai, pelo menos ore. Aí eu fiquei muito triste, sabe? Eu digo, meu Deus, pelo menos não. Você ora, porque Deus lhe chamou para cumprir a missão pela oração. Ou não é verdade? Sabe por que você é salvo? Sabe por que você está aqui salvo? Resposta da oração de Jesus. João 17:20. Ele orou por aqueles que iriam crer. Estão lembrados? Qual é o filho aqui que não é convertido, fruto da oração dos seus pais? Esposos que foram convertidos pelas orações de suas esposas, não é, minha irmã? Povos que foram alcançados porque a igreja orou. Nós vamos ficar em pé. Pastor, eu queria, antes de você ficar em pé, queria que o pastor viesse aqui e orasse por esses que hoje se levantam, dizendo, eu quero gastar um tempo em oração pelos povos da terra. O pastor vai orar por você, que se compromete hoje a cumprir a missão diante do trono da intercessão.